Barca do rival Botafogo chegando ao Palmeiras? Entenda os casos de Vitinho, que pode vir de graça, Alex Telles e uma bomba inesperada sobre Danilo no Verdão, sério, coisa de louco que tá acontecendo. Palmeiras definiu e Rômulo deve render valor milionário ao Verdão. Koné chegando ao profissional e ele vai pra jogo. E a situação do ex-Palmeiras Dudu e de Leila Pereira chega ao fim. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Hoje eu tô recheado, tem muita informação para compartilhar com vocês pra gente trocar nossa ideia diária. Se você não assistiu o vídeo do meio-dia, depois que acabar esse aqui, corre lá porque tem informação quente pra gente conversar, mas principalmente, tá? Eu agradeço a vocês. Faltam apenas 300 e pouquinhos inscritos pra gente bater a nossa meta de 30 mil inscritos. Em menos de um ano, um número absurdo. Então eu já começo o vídeo de hoje te agradecendo por todo o carinho e principalmente por você fazer parte da família Palmeiras 90+. Você sabe o quanto a gente se esforça para produzir o conteúdo. Se você não se inscreveu ainda, gente, não perde tempo, se inscreve, porque além de me ajudar, você não vai perder nada do que está acontecendo com o Palmeiras, eu te garanto. Todo dia vídeo com notícia fresquinha para você. Meu povo, vamos lá. Hoje o Palmeiras se apresentou para um treinamento um pouquinho diferente, tá? Um trabalho em campo reduzido com toques limitados, né? O objetivo específico sempre definido pela comissão técnica. Chegar ao gol adversário com o menor número de toques possível. O problema é, o Palmeiras não está conseguindo executar essa tarefa em campo. Mas calma, já vamos falar sobre isso, tá? Depois disso, o time, de maneira geral, né, o grupo, se enfrentou em jogadas de 1 contra 1 no último terço do campo. Interessante, né? Palmeiras treinando variações táticas aí tá precisando, porque toda vez que tá enfrentando times mais fechados, tem sentido muita dificuldade. Bom, além disso tudo, hoje tivemos duas novidades em campo. A primeira refere-se ao retorno do Piquerez aos treinamentos com bola, mas com a equipe de saúde e fisiologia do Palmeiras sem exageros, sem excessos, tá? De modo que o Palmeiras ficou ali monitorando o jogador, ele deve estar apto para a Copa do Mundo, mas algumas semanas aí a gente deve voltar a ver o Piquerez em campo. Bom, além disso, Koné, o nosso zagueiro estrela, acho que podemos chamar assim, né? O marfinense Koné, que já é sondado por Barcelona e Arsenal, entrou em campo no time de apoio da base, que auxilia os profissionais nos treinamentos. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso, tá? A expectativa é que Koné comece a ganhar minutos em campo no time profissional, ou seja, ele vai manter-se no sub-20, como está acontecendo com Benedetti, Eric Belé, Riquelme Felipe, eles jogam o sub-20 e de vez em quando o Abel traz para o profissional, até porque a gente tem a lesão do Fux agora, né, para lidar, e do Benedetti. Então o Koné vai começar a ganhar minutos um jogo ou outro, eu tô hypado para a estreia do jogador, tá bom? Deixa opinião nos comentários aí pra mim. Faz sentido pro Palmeiras investir nesse jogador? Bom, de qualquer forma, o olhar está virado objetivamente para a Libertadores, tá? O que aconteceu no final de semana já passou. Não dá pra ficar remoendo. A partida do Palmeiras não foi muito boa, ok. Entretanto, agora a gente enfrenta o Cerro Porteño num jogo que vai ser difícil. Entretanto, o Palmeiras tem tudo para vencer essa partida e não há necessidade de explorar tantos jogadores titulares. O foco é o final de semana na partida contra o Flamengo. Contra o Cerro Porteño jogando em casa, na boa, obrigação ganhar e ganhar tranquilamente, tá? É obrigação do Palmeiras. Bom, além de todas essas preparações aí, né, para Libertadores, todas as informações que nós trouxemos essa semana sobre Brasileirão, eu preciso hoje te posicionar sobre o mercado da bola e tem coisa quente pra gente conversar. Primeira coisa, assina. Barbosa é jogador do Palmeiras e vai disputar ainda mais 2 jogos com o Botafogo a princípio, tá? Em princípio, né? Jogos esses válidos pela Copa Sul-Americana. Estamos acompanhando de perto. Caso aconteça qualquer coisa que sinalize algo diferente disso, traremos informação para vocês. E aí o Botafogo, ele tá deixando uma brecha no mercado, né? Tanto como instituição, como também como um clube de futebol importante, né? Que o Botafogo é grande, ninguém duvida, mas ultimamente as decisões que a SAF do Botafogo tomou
Foram decisões que não fazem sentido. É mais ou menos como se o Botafogo tivesse um faturamento anual, sei lá, de 100 milhões, né? E gastado 300, né? E aí o grupo Eagle, que é liderado pelo John Textor, fazia aquela jogada, né? Forma o jogador aqui, joga pra Europa, depois transfere de lá pra cá, daqui pra lá, aquela salada de frutas que agora a FIFA proibiu. Os caras estão degringolando financeiramente e o Palmeiras está aproveitando. Bom, senhores, pasmem, tá? Por salários atrasados, o lateral direito Vitinho vai forçar a saída do Botafogo e o Palmeiras está na frente para trazer o jogador, mas não é só isso, o Alex Telles também. O Alex Telles é um caso um pouquinho diferente do ponto de vista de negociação. Então, se o Vitinho tem chance de vir para o Palmeiras de graça e o Botafogo não vai deixar isso acontecer, o Alex Telles está em fim de contrato e não vai renovar. Ou seja, gente, vamos botar os pingos nos is aqui para entender. Se o Palmeiras está buscando um bom relacionamento com o Botafogo, porque quer o Danilo, e nós já vamos falar do Danilo. Se o Palmeiras está fechando a contratação do Barbosa, se trouxe o Marlon Freitas, para o Vitinho vir para o Palmeiras não vai forçar a negociação numa vinda de graça. Não faz sentido, isso vai queimar, vai melar a negociação. Lembra que eu sempre explico para vocês do ganha-ganha? Os dois lados têm que ganhar, né, para a negociação fazer sentido. Ainda que um ceda um pouquinho mais. O Botafogo não vai liberar o Vitinho de graça, o cara vai entrar na justiça, vai ter problema. Então, qual que é o caminho mais fácil nessa negociação? É o Palmeiras oferecer um valor considerado justo pelo jogador e já trazê-lo. E ó, eu vou falar a verdade para vocês, tá? Tá pipocando um monte de matéria na internet falando sobre isso. O Palmeiras tem interesse no Vitinho. Vai botar uma proposta na mesa pelo Vitinho e vai botar uma proposta na mesa pelo Alex Telles. Só que o Alex Telles e o Vitinho é uma parada diferente, né? O Alex Telles ele tem ainda o finalzinho do contrato, ele pode sair de graça e aí o Palmeiras não estaria jogando de maneira desonesta, né? Então o Botafogo vai fazer que nem fez com o Barbosa, vai vender, tá? Alex Telles e Vitinho podem ser a nova dupla de laterais no Palmeiras e, velho, que coisa maravilhosa, numa tacada só. A gente pode acabar conseguindo resolver dois problemas do Palmeiras, que são as laterais, né? Eu estou com muita expectativa nessas negociações com o Botafogo. Lembra, as negociações que vão acontecer em junho, julho, já estão rolando há muito tempo, tá bom? E além de tudo isso, então a gente tem Barbosa, Alex Telles e Vitinho, né? Barbosa fechado, Alex Telles e Vitinho ainda num tom de conversa, né? E o Danilo fez esse posicionamento essa semana, né, no jogo do domingo aí, não foi enfrentar o Corinthians, você está sabendo. Você que acompanha o canal Palmeiras 90+, está sempre muito bem informado e já está sabendo de tudo o que aconteceu. Mas o que me chamou a atenção hoje é o seguinte, ó. Hoje eu vi notícias da imprensa colocando o Manchester United como um interessado no Danilo. E aí eu comecei a apurar um pouquinho melhor, a pesquisar mais sobre as notícias e eu percebi algumas coisas que eu vou pontuar para vocês. Ó, notícia da ESPN, hein? United afim do Danilo. Legal. Só que isso já estava sendo comunicado há muito tempo e o United não fez proposta. O que eu tô achando que está acontecendo? A imprensa está colocando essa situação do United com o Danilo única e exclusivamente para prejudicar o Palmeiras. Por quê? Que o United quer o Danilo, ou pelo menos que está analisando o Danilo, a gente já sabe, ó, faz muito tempo. Agora, o Palmeiras fez um movimento. O Danilo quer vir para o Palmeiras. Isso é oficial. E, gente, eu tô batendo tanto na tecla do Danilo há tanto tempo aqui no canal. Muita gente já estava até de saco cheio de tanto que eu falava, mas é porque a gente tem conhecimento do que tá falando. Ele quer jogar no Palmeiras, não é achismo, tá? E quando ele faz esse movimento de não ir para a partida contra o Corinthians para não completar o 12º jogo, né? E consequentemente poder assinar com um clube no Brasil. Só que antes disso, ele já posiciona via staff que o Flamengo não tem chance, que é o Palmeiras, ele tá dando um recado. É claro, o United pode botar uma proposta na mesa e aí eu acho que ele não vai se segurar, ele vai querer viver essa experiência de jogar no Manchester United. Poxa, é complicado, né? E aí pode acontecer, mas o Palmeiras não é carta fora do baralho e hoje eu vi uma notícia também do Palmeiras falando que não vai medir esforços para contratar o Danilo. Ouçam o que eu tô falando, o momento é do Danilo. O Palmeiras é gigante e
tem que fechar essa contratação. Eu falo que tem com todas as letras, porque isso muda o patamar de jogo do Palmeiras. Eu sei, negociação difícil, o cara vai para a Copa do Mundo. E é por isso que a gente não pode melar uma negociação tão importante como o Danilo para poder, por exemplo, forçar a vinda do Vitinho de graça. Se ele entrar num processo contra o Botafogo, se eu sou a diretoria do Palmeiras, eu saio da negociação. Não quero, Botafogo, ó, o que ele tá fazendo não é justo, beleza? Segue teu caminho aí, mas vamos falar do Danilo? Vamos falar do Alex Telles e do Danilo? É isso que eu faria, tá? E é isso que faz sentido pro Palmeiras fazer. De qualquer forma, está sendo especulado uma saída do Rômulo. O Rômulo ainda tem contrato com o Palmeiras, né? Deve ser vendido por algo em torno de 20 a 25 milhões de reais. E aí você bota na conta que o Palmeiras vai negociar pelo menos de 1 a 2 crias da academia. A saída do Rômulo. A possível saída ali do Luigi, né? Pelo menos uns 70 milhões o Palmeiras vai levar, vai beliscar. Talvez o Giai saia. Né? Palmeiras tem bala, velho. A hora é agora. E sobre o Nino, muita gente tá perguntando aqui nos comentários, e aí, melou ou não melou? Como é que vai ficar? A informação oficial que a gente tem agora é a seguinte: o Palmeiras fechou com o Barbosa e tá analisando se faz sentido ou não fechar com o Nino, porque o Nino é um pedido do Abel. Se for para escolher entre Nino e Danilo, o Danilo vem e o Nino não, tá? Mas a ideia é que o Palmeiras acabe contratando os dois jogadores, e aí a pergunta que fica é, e o ataque? Vale a pena para o Palmeiras investir num jogador? Então, de repente, dobra as laterais com Vitinho e Alex Telles, contrata o Nino, contrata o Danilo e aí fecha a casinha e sobe o Heitor? O Palmeiras vai precisar decidir e não tem muito tempo para isso. De maneira objetiva, a gente tem expectativa de que o Palmeiras consiga repatriar o Danilo, tá? Eu vou bater nessa tecla enquanto a gente tiver esperança. Não porque eu sou hypado pelo futebol do Danilo, mas porque eu sei que isso vai mudar o patamar do Palmeiras. Quando a gente falou tanto aqui do John Arias, eu me lembro que tinha gente que vinha aqui e falava, não, isso é loucura, blá, blá, blá. Tudo que a gente faz aqui, pessoal, é um serviço de curadoria, né? A gente pega as principais matérias que estão falando na internet, traz para vocês e passa a nossa análise. E a análise que eu tenho para te falar, com base em todos os dados que eu estou percebendo aqui, é que o Palmeiras quer o Danilo. Primeiro ponto, que o Danilo quer o Palmeiras. Segundo ponto, e que agora basta se alinhar em negociação. Essa é a nossa expectativa. Meu povo, hoje o Dudu, ex-Palmeiras, né, foi condenado a pagar 50 mil reais por danos morais à presidente do Verdão, Leila Pereira, por conta de uma publicação, você lembra? O Dudu saiu do Palmeiras, tal, teve todo aquele estresse, né? Ele publicou ali um Me Esquece VTNC, lembra disso? Ele deu uma provocada ali supostamente deu uma provocada ali na Leila Pereira, né? E aí o juiz Sérgio Serrano Filho, nesse domingo, ontem, ele foi até a justiça, ele deu um parecer oficial da justiça condenando o Dudu. A Leila Pereira já falou que vai pegar essa grana quando receber e que vai doar para uma instituição de caridade, né? Uma entidade que assiste mulheres vítimas de violência. Dudu é um bom caso é um bom exemplo, né, do que não fazer no futebol. Não estragar uma idolatria, vamos dizer assim. Eu não sou muito fã dessa palavra ídolo, sabe? Porque pra mim, ser humano não é ídolo de nada. Pra mim não faz sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Dudu pegou uma história linda que ele construiu no Palmeiras e ele pisou em cima dessa história por bobeira. Ele poderia ter sim saído, já que estava sob pressão para sair, mas sai por cima. Faz que nem o Rafael Veiga fez, faz que nem o Zé Rafael, o Mike, né, o Marcos Rocha. Sai por cima. Eu acho que ele acabou estragando uma história que tinha tudo para terminar de maneira bonita, né? E para finalizar o vídeo, mais algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui, gente, ó. Primeiro, você que tá aqui até agora, levanta a mão agora e deixa um comentário aí pra mim dizendo quanto você gosta ou não gosta do canal Palmeiras 90+. Deixa um comentário, coloca lá, eu gosto do Palmeiras 90+, eu gosto de estar aqui com vocês, porque isso, primeiro, mostra que vocês estão chegando até a parte final do vídeo e, principalmente, mostra que vocês querem que o canal continue agindo de determinada maneira, ou isso aqui não tá legal, muda o quadro, inventa uma coisa nova. Esse feedback eu vejo todos e é muito importante pra gente, porque norteia o nosso trabalho, tá bom? Além disso, meu povo, vamos pontuar uma coisa importante também, que eu acho que a gente não tá falando muito a respeito e deveria, tá? O Palmeiras tem alguns jogadores na base, como o Luiz Pacheco, por exemplo, que eu acho que já tá pedindo passagem, ó,
há muito tempo. O Palmeiras está deixando alguns moleques da base aí, como por exemplo o Eric Belé, o Luiz Pacheco, o Rafael Coutinho, no banco. A gente emprestou o Gilberto, nosso lateral direito, tá lá no Atlético Paranaense e tá jogando bola. E a gente basicamente emprestou o Sorriso pro Avaí, né? E aí eu fiquei pensando a respeito disso, né? Talvez, se o Palmeiras tivesse mantido o Sorriso, por exemplo, será que ele não poderia tentar fazer uma dupla com o Flaco Lopes, um jogo sim, um jogo não? Não sei. Não poderia ter dado minutos pro menino? Eu fiquei pensando também a respeito da situação envolvendo o Eric Belé. O moleque tá comendo a bola no Sub-20. É jogador de seleção brasileira. Chegou aí na copinha, deitou e rolou. Jogou contra o Jacuipense bem. Por que ele não ganha minutos? Eu acho que o Palmeiras vai ter que começar a pensar em entrar em campo com o John Aras jogando de segundo atacante, tá? Flaco Lopes de 9, John Aras de segundo atacante. Se o Felipe Anderson estiver bem na esquerda, Alan na direita. Se o Felipe não estiver bem na esquerda, põe o Eric Belé. Vamos ver o que acontece. O Palmeiras precisa começar a ter mais coragem. E aí eu refiro a staff do Palmeiras. Tá na hora, né? Na minha humilde opinião, tá na hora do Palmeiras começar a trabalhar um pouco menos de medo. O Abel Ferreira está garantido até dezembro. É um fato. Ele não vai perder o emprego. A Leila não vai demitir o cara. Tá? E por mais que a torcida pressione, ele é o homem de confiança dela. Então, uma vez que ele não vai perder o emprego e uma vez que o Palmeiras precisa arriscar, por que não dar oportunidade pra molecada da base? Por que não fazer o movimento e trazer logo o Danilo, velho? Para de perder tempo. Ah, mas custa 180 milhões, põe o dinheiro, o Palmeiras vai recapitalizar. O Palmeiras tem condição de fazer um investimento desse porte. E o moleque é monstro, ele muda o panorama de jogo do Palmeiras. Já passou da hora da gente fazer isso. Meu povo, então quero aproveitar esses minutos finais para agradecer vocês de coração, tá? Agora dia 19 de maio a gente posta um vídeo à noite e eu espero você lá, por volta de 9 horas estaremos online. Na quarta-feira teremos 2 vídeos, tá? Teremos um vídeo de manhã e teremos um vídeo à noite, pós-jogo, provavelmente pós-jogo da Libertadores ou de repente até uma live. Deixa aí nos comentários se você prefere que a gente abra uma live pós-jogo ou se a gente faz o vídeo, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre, tá? Um forte abraço para vocês, avante palestra e Barros. Atenção, olha nos meus olhos, Barros. Eu nunca te pedi nada, Barros. Fecha com o Danilo, pelo amor de Deus. Forte abraço. Fui!